Verratti na Major League Soccer, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ano de 2025 para todos vocês. Sem perder tempo, é só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o futuro de Fernandinho, que já foi jogador de seleção brasileira, esteve no Atlético Paranaense e anunciou através das suas redes sociais sua despedida do Furacão. Ele escreveu um texto bem legal, destaquei essa parte, abre aspas, chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saiu com a certeza de que meu vínculo com o CAP nunca será quebrado. Com carinho e gratidão, fecha aspas, Fernandinho, atleta que havia sido contratado na metade de 2022, foram 117 jogos, 13 gols e 15 assistências. 2 títulos paranaenses além do vice-campeonato da Libertadores em 2022, Fernandinho sai por opção do Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético Paranaense decidiu por não renovar o contrato do Fernandinho. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro e a proposta feita para a renovação foi considerada absurdamente baixa do ponto de vista financeiro. Pergunta que eu quero deixar é: o Fernandinho caberia no seu clube do coração? Atleta de 39 anos de idade, que se mantém em boa forma física, mas que já não consegue tanto destaque quanto antigamente. Só ainda sobre esse tema de atletas que estão deixando seus clubes, queria destacar René, lateral esquerdo de 32 anos de idade, até chegou a negociar com o Internacional uma prorrogação do contrato, não houve acordo e o René também está em busca de interessados. Preciso falar agora sobre a chance de Pablo Verratti deixar o Vasco para jogar na Major League Soccer. Informação da NTV, que cobre o dia a dia do Vasco, dá conta de que uma equipe do futebol dos Estados Unidos, que não foi revelada ou identificada, prepara a proposta oficial ao Vasco para a compra do Verratti, centroavante de 36 anos de idade, cujo vínculo no Cruz Maltino se encerra em dezembro desse ano. Há a possibilidade de prorrogação automática do contrato desde que ele bata algumas metas. E o futuro do Verratti vem sendo debatido há pelo menos 4 meses. É que o atacante argentino anda incomodado com o seu salário atual. O Pedrinho, presidente do clube, entende que ele já recebe suficientemente bem. Você vai lembrar que no ano passado surgiram uma série de especulações de times brasileiros. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o Ramon Dias gostaria de ter o Verratti no Corinthians. O Vasco não aceita negociar com clubes brasileiros. E é nesse cenário que surge essa especulação. Se a proposta chegar, vai caber ao Vasco decidir pelo sim ou pelo não. É possível que a proposta, se confirmada, tenha o apoio do Verratti, que quer ganhar mais dinheiro. 36 anos de idade, ele vive a última chance de fazer um contrato interessante. Temporada de 2024 do Verratti de 54 jogos, 23 gols e 3 assistências, e ele havia marcado mais 10 gols na primeira parte, ou na última parte de 2023, afinal de contas ele havia chegado na metade do ano e tinha sido responsável por salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. E começa hoje a temporada 2025. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. O técnico Fábio Carille é aguardado hoje no Rio de Janeiro e pode ser que amanhã role até a apresentação oficial dele. E na segunda-feira ele começa realmente a colocar a mão na massa, a treinar a equipe, receber os jogadores. Mas hoje, efetivamente, o Fábio Carille já chega ao Rio de Janeiro. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria do Vasco. O que vai acontecer com Payet, Coutinho e Verratti? Os principais jogadores do Vasco para 2025. Cada um numa situação diferente. Eu vou explicar cada um deles aqui para você no nosso Café Vascaíno. Então vamos embora? Vamos juntos para a gente falar muito da nossa paixão. Esse ano são 4 competições. A primeira já é o campeonato estadual, que, aliás, até segunda-feira o Vasco já vai saber, né? Porque no outro fim de semana já estreia na competição, se joga sábado ou domingo em São Januário, diante do Nova Iguaçu. A estreia do Vasco vai ser em casa, sendo visitante. Pode parecer estranho, né? Mas o Nova Iguaçu, sem estádio para jogar oficialmente, requisitou o São Januário para ser a sua casa na estreia do campeonato estadual. Estreia essa que o Vasco terá com um time misto, né? Um time alternativo. Afinal de contas, os titulares só voltam efetivamente na próxima segunda-feira. Vocês lembram que na entrevista do Pedrinho eu perguntei sobre Payet, sobre Coutinho e sobre Verratti. E ele foi muito claro ao sinalizar as 3 situações. Coutinho, o contrato termina no meio do ano. E eu perguntei, você quer ficar com ele?
vai tentar um novo empréstimo junto ao Aston Villa? E ele disse, sim, vou tentar um novo empréstimo. Essa situação não mudou, torcedor. E a partir de agora, ciente do seu orçamento, sabedor de quanto ele pode investir, o Vasco vai novamente tentar um empréstimo. E o Felipe Coutinho quer ficar no Rio de Janeiro, quer ficar no Brasil. Os filhos estão matriculados nas escolas, vão começar um ano letivo que no Brasil começa em fevereiro, então ele quer fazer a temporada inteira. Felipe Coutinho está muito feliz no Vasco da Gama. E o término da temporada 2024 indicou que dá para melhorar realmente jogando no Brasil. Ele teve uma melhora na performance, uma melhora física. E todos no Vasco acreditam que com uma pré-temporada que vai ser realizada a partir de segunda-feira, ele terá 20 dias pelo menos para se preparar junto com a equipe, para a estreia do time principal, a partir da quarta rodada, né? Na quinta rodada, melhor dizendo, depois da quarta rodada. Quinta rodada indica o jogo com a Portuguesa. Então, a partir do jogo com a Portuguesa, no fim de semana 25 e 26 de janeiro, se ele estrear, serão 20 dias de pré-temporada. Nem de perto é o que acontece na Europa, o que acontece em outros clubes. Mas o Vasco entende, e o próprio Felipe, que com uma pré-temporada começando todo mundo junto, ele pode render mais. E eu também entendo assim. Todo grande jogador, com um período adequado de preparação, pode render mais. Aliás, só um parênteses, torcedor. Livre no mercado, não é um jogador barato, não é, mas é um multicampeão que foi muito importante ao Atlético Paranaense e a saída dele causou uma queda de rendimento. Falo do volante Fernandinho, que não vai ficar no Atlético Paranaense para a Série B desse ano, né? Para as competições dessa temporada, em especial a Série B. Não há negociação, até onde eu sei. É apenas uma pergunta que eu faço, uma provocação a você, torcedor. Fernandinho caberia no elenco do Vasco para a função que hoje é exercida pelo Hugo Moura, por exemplo? Olha, não seria, dependendo da realidade financeira, se ele se adequasse. O Vasco tem o Zé Gabriel, que está voltando de empréstimo e é uma situação a resolver. O Fernandinho se adequaria nas seguintes características pensadas pela diretoria. Multicampeão, jogador que seria importante dentro e fora de campo. Olha, não sei não, hein? Alô, Pedrinho! Marcelo Santana! É para pensar, hein? É para pensar, seria um baita reforço, na minha visão. Dentro daquela conta dos 16 a 18 titulares que um time tem que ter. Não há negociação, tá, torcedor? Apenas lembrei disso aqui. Bom, voltando. Payet. Payet tem contrato até o meio do ano. E naquela entrevista, o Pedrinho disse, olha, eu aguardo ele voltar de férias. Não acho que vai acontecer nada diferente, ele vai se representar, cumprir o contrato e tal. Há dentro do Vasco dois pensamentos. Há uma linha que entende assim, pô, seria legal se conseguisse uma rescisão com o Payet, antecipada, até porque desoneraria a folha salarial. O Payet tem um baita salário. Ele hoje tem mais ou menos 10% da folha salarial do Vasco, é o que ele recebe. E, além de aliviar as contas, ele, Payet, que não entregou o que foi esperado dele durante a temporada 2024, abriria um espaço para buscar outras soluções. Há uma outra corrente na diretoria que entende o seguinte, se ele se dedicar, voltar bem fisicamente, ele será muito importante para o elenco. As duas linhas têm suas razões. Ele é muito caro para a realidade hoje do Vasco, não que ele não mereça ganhar o que ganha, merece, mas para a realidade financeira do Vasco é caro. Não dá para fazer uma readequação com um contrato em vigência. Ah, mas se esticar até dezembro, dá para ajustar. Duvido que ele aceite. Duvido que ele aceite. E segundo, se ele fizer uma pré-temporada, agora
e voltar fisicamente melhor e tal, ele vai ser útil. Mas, detalhe, será que o Payet vai ter motivação para o início de campeonato estadual, para os desafios que tem pela frente, sabendo que só vai ter mais 6 meses de contrato? Vamos aguardar como é que ele vai voltar. De qualquer forma, o Vasco não vai propor rescisão nenhuma para ele. Se viesse dele o movimento, ok, mas o Vasco não propõe nada. E vamos esperar como é que ele volta fisicamente. Para fechar, Verratti. Verratti tem contrato até o fim do ano. Ah, mas o fulano procurou, o Beltrano consultou. O Vasco vai ficar com ele. Há uma cláusula de renovação automática no contrato dele, que seria atuar mais de 60% das partidas na temporada 2025. Ele fica para 26 e com reajuste. O Vasco já falou, o presidente na entrevista disse isso, que se for solicitado vai pensar na possibilidade realmente de dar um aumento já nesse ano para melhorar ainda mais a condição do salário dele, que já foi ajustada lá atrás. Mas assim, chegou uma proposta do fulano. Amigo, se ele aceitar, é só pagar a multa, ele não sai de graça. É bem diferente do que era o Cano quando foi para o Fluminense. O contrato dele terminava. Verratti não. Verratti tem contrato com o Vasco e só sai se pagar a multa e ele quiser. É simples assim, torcedor. Não se deixe enganar. Isso aí, torcedor vascaíno, eu quero a sua opinião agora sobre essas situações desses jogadores livres no mercado. René, lateral esquerdo do Internacional, não vai ficar na equipe gaúcha e vai ficar livre no mercado. Será que seria uma boa opção aí para o Vasco trazer o jogador para disputar espaço ali com o Lucas Piton? Ser reserva do Piton, né? Caso o Piton não puder jogar ou ficar suspenso ou uma lesão, o René seria uma boa opção ali para substituir o Lucas Piton no Vasco. E Fernandinho, né? Também livre no mercado. Ele tem até um salário um pouco alto e não vai ficar no Atlético Paranaense, né? Ele está fora do Atlético Paranaense. Será que seria uma boa opção ali para a meiuca do Vasco, né? Ter um porto seguro ali na sua zona de marcação. Será que seria uma boa opção até para poder crescer, né? Dentro de campo ali, o Vasco ter uma moral, né? Já que o jogador é muito experiente. Será que seria importante aí uma contra desse nível para o Vasco? Caso haver uma negociação ali para uma redução de salário, né? Ter uma oportunidade melhor ali para negociar tranquilo com o jogador. Sobre aí o Verratti, né? Que tem a possibilidade de chegar a uma proposta de times da MLS e o jogador, né, quer um pouco o salário um pouco mais alto. Ele vinha debatendo isso no Vasco, foi até umas situações para dizer que ele iria sair do Vasco, né? Algumas notícias foram surgidas desse nível e ele ficou no Vasco. Tem uma cláusula de renovação automática do seu contrato, caso ele participar de 60% das partidas nessa temporada de 2025, mas ainda estamos no início da temporada. Ele não deve começar já o Carioca, né? O Vasco vai utilizar muitos garotos da base e jogadores que não foram muito aproveitados durante o ano de 2024. E tem essa possibilidade aí de saída do Verratti. Acredito muito que ele vai ficar no Vasco, que ele não vai sair agora. E vamos torcer aí para que ele continue no Vasco e nos traga bastante alegria. Se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações aí para receber todo o conteúdo que for postado aqui no canal.